Muito boa noite para você que está chegando. Hoje é Dia das Mães. Eu gostaria de parabenizar, né, antes de qualquer coisa, parabenizar todas as mães por esse dia, né? E dizer para o pessoal do Instagram que eu estou no meu canal, tá bom? No meu canal você vai ter uma experiência mais completa, vai ter uma experiência melhor, né? Porque eu vou mostrar algumas coisas, vou dar uns exemplos também. Então, por aqui pelo canal vai ser melhor. Canal Música para a Alma, tá bom? Na plataforma de vizinha, certo? Então, eu vendo um pouco, né? Por que eu resolvi fazer essa live hoje? Essa live é para dar dicas de como começar a aprender a tocar mantras no violão e como superar os primeiros desafios que são normais, tá? É normal. Esses primeiros desafios são normais. Então, eu resolvi fazer isso porque eu estava observando, né, com quem já está tendo aula comigo, com quem entrou no curso para aprender a tocar mantras no violão do zero, que isso é possível, né? Tem gente que acha que não dá, mas é super possível você começar a aprender do zero, mesmo que você não tenha tido educação musical desde, sei lá, 5 anos de idade. Então, eu estava observando as dificuldades que essa turma estava tendo, que algumas pessoas estavam levantando, e eu falei, acho que eu vou fazer uma live para ajudar mais quem ficou travado também, quem não. E quem fica travado antes de entrar no curso também, né? Por causa dessas questões. Então, resolvi vir aqui, muito pela turma também, mas aí resolvi abrir também para todo mundo, né? E aí, gente, o primeiro ponto de todos, o primeiro, tá antes de tocar no violão, certo? Antes de tocar no violão. E aí, o que eu tenho observado é que as maiores dificuldades, elas não estão nem atreladas ao mantra em si, aos mantras, né? A pronúncia ou a letra dos mantras. A dificuldade está na parte do violão. Muitas pessoas têm dificuldade na parte do violão, né? De começar a tocar violão. Tem gente que tem uma trava já, tem gente que já tem até trauma de vezes passadas que tentou aprender a tocar violão e foi um desastre, ou que a pessoa se deu conta, meio que assim, ela concluiu dentro dela, da cabeça dela mesma, que ela não serve para aquilo porque XYZ, né? E vai ver outra pessoa consegue tocar porque o corpo dela é diferente, né? Então, essas coisas passam mesmo pela cabeça e eu quero trazer algumas clarezas aqui. O primeiro ponto de todos é assim, e é muito sério isso aqui que eu vou falar. Boa noite, Nana. Vamos chegando, que bom que você chegou aqui. O primeiro ponto de todos é: tem gente que fala assim, eu vou deixar fluir. Quando for para ser, vai ser. Assim, gente, isso é assim para algumas coisas, mas para outras a gente precisa realmente pegar a nossa agenda e colocar uma hora de estudo ali, ó, hora de estudar violão. Se você não fizer isso, as outras coisas do seu dia e que você acha mais importantes ou que para aquele momento acaba sendo, você vai colocar aquilo como prioridade. Sempre vai ter uma coisa como prioridade e você vai deixando o estudo de lado, depois você não está aprendendo e não sabe por quê. Então, é muito importante que você crie um espaço na sua agenda para você estudar. Se você deixar a vida levar, eu vou fluindo, né? E quando der, eu faço. Assim, a chance de que isso vai dar errado é muito grande. Errado é o quê? Você não aprender violão, né? Quando eu digo assim, dá errado, é isso que eu quero dizer, porque se você quer aprender violão, o que dá errado é não aprender violão, né? Pessoal que está no Instagram, vou convidar vocês a irem para o meu canal, que lá a experiência está muito melhor, tá? De áudio e de visual também. Convido vocês para irem para lá, tá bom? No canal da Música para a Alma. Então, gente, o que acontece? Você precisa criar
esse espaço. Do mesmo jeito que você criou um espaço para trabalhar, você criou um espaço para estar com a família, você criou um espaço para estar com os amigos, precisa criar um espaço, um horário que é hora de estudar violão. Senão, você não vai fazer. E aí vai ficar deixando passar, e você nunca vai realizar seu sonho de tocar, porque não colocou aquilo no seu plano, na sua agenda, tá bom? Para mim, esse é um dos maiores motivos das pessoas travarem. É começar a estudar, não colocar aquilo como prioridade na agenda e deixar fluir que um dia eu vou estudar e deixar aquilo para lá e esquecer, e esquecer, e esquecer, e o violão fica virando enfeite na sala, não é mesmo? É assim. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto. Vários conceitos e crenças vão chegar na sua cabeça, principalmente se você é uma pessoa que não tem referência nenhuma de músico na família, você nunca foi estimulada quando era criança a fazer música, e isso é uma coisa para você que parece distante. Se você é essa pessoa, é possível você aprender também. Mas você vai precisar saber de algumas coisas. Enquanto você estiver estudando, aprendendo, pegando violão, vão vir várias vozes na sua cabeça dizendo que aquilo não é, isso não é para você. Você está viajando porque realmente você não estudou isso desde 5 anos de idade, então agora não é mais possível. Que você não tem idade ou que você não tem fisiologia para tocar violão, que a sua mão não serve para pegar no instrumento. Você vai ter várias vozes na sua cabeça dizendo que aquilo para você não é possível, mas para outras pessoas é. E só para você que não, certo? Essas vozes vão aparecer dizendo que, mas você deveria ter desenvolvido a parte musical desde criança, mas infelizmente agora não dá mais, vai vir muita coisa assim. Você vai fazer o quê? Ok, estou ouvindo essas vozes, mas eu vou continuar estudando. Então você continua estudando, mesmo que você está até acreditando em algumas dessas vozes, mesmo que venha um medo de você ser até ridicularizada pelas pessoas que você mais ama. Já ouvi caso de aluna minha, tá? Que estava aprendendo a cantar e era ridicularizada pela família. Você está cantando aí, está fazendo o quê cantando? Fala sério, né? Então, isso existe e você pode ser... medo da opinião alheia pode vir bater na sua porta. Medo de você ser ridícula porque está tocando violão, porque está querendo aprender. Isso pode acontecer também. E todas essas coisas somadas fazem você querer se afastar do seu sonho de tocar, do seu sonho de aprender mantras. Todas essas coisas juntas, tá? Então você vai continuar fazendo, apesar do medo, apesar das vozes, apesar das inseguranças e apesar de tudo na sua cabeça que diz que você não vai conseguir tocar, você vai continuar fazendo. Você vai fazer mesmo com tudo isso acontecendo. Você vai fazer, eu quero aprender, porque isso é importante para mim, e você vai continuar fazendo. Esse é um segundo ponto, certo? Agora, indo para a parte mais prática, do pegar o instrumento, né, de começar mesmo, tem algumas dicas muito importantes a serem seguidas para você desenvolver mais rápido seu aprendizado. Então, uma é, assim, repetição. É você fazer as coisas que você precisa para aprender, os exercícios, repetidamente. E aqueles que você tem dificuldade, você faz mais, tá? Isso foi uma coisa que eu aprendi quando eu estava fazendo curso de mergulho de cilindro e eu tinha dificuldade com uma coisa. E o meu professor disse assim, você tem dificuldade com isso? Então isso vai ser o que a gente mais vai fazer. E eu nunca esqueci isso. Quando tem dificuldade numa coisa, faz aquilo mais do que outras coisas que você tem mais facilidade. Que a nossa tendência é quando é mais fácil, a gente quer fazer mais, né? E os difíceis a gente quer pular. Então, as coisas que você tem dificuldade, procura repetir mais ainda, fazer mais. Essa dica é muito boa. Então, na parte de pegar o instrumento,
Tem uma dica que eu acho que todo mundo faz o contrário. Todo mundo, ou quase todo mundo, peca aqui nessa dica, tá? Que é assim: comece devagar. Comece devagar. A gente quer tocar rápido, a gente já quer tocar rápido, a gente já quer chegar e tá tocando que nem o Jimi Hendrix. Gente, tenha paciência com o seu processo. Tenha paciência que a sua musculatura ainda não está lá, né? Você vai construindo isso aos poucos. É uma construção que você vai fazer diariamente. Então, tenha a consciência de que você ainda não tem essa agilidade, você está praticando para ter. Então, comece devagar, certo? Comece devagar, comece a música devagar, principalmente se você quer cantar e tocar ao mesmo tempo, né? Todo mundo já quer começar tocando, cantando, já bem tudo rápido, né? E, gente, não vai ser assim, tá bom? Começa uma coisa de cada vez. Se você vai começar a cantar, toca bem devagar para você entender onde que é a troca, como que entra a voz, para você ir fazendo esse caminho, essa transição de trabalhar fazendo as duas coisas, cantando e tocando. Quando você aprende, fica fácil. Mas antes de aprender, gente, não é uma coisa tão fácil assim, não. Tocar já não é tão... É fácil até, né? Mas tocar já exige, né? Um caminho. Tocar e cantar ainda não é uma coisa tão simples, não é? Quando a gente está começando, certo? Depois que você aprende, fica muito mais fácil. Ó, então se você precisa, por exemplo, como é que uma pergunta que me fizeram, né? Isso agora a outra dica. Então, uma é começar devagar, uma que eu falei a passada é começar devagar, né? E aí me perguntaram, foi até Nana que está aqui. Ela perguntou como como a gente faz para saber a hora das trocas dos acordes, né? Então tem algumas formas de saber. Tem algumas formas de saber. E uma das formas está totalmente ligada com a dica passada que eu dei. É você começar devagar, porque você vai sentir a troca de acordes. Então, por exemplo, se eu começo aqui, ó. Digamos que eu vou fazer um mantra, um bhajan, né? Que ele é Ré menor e Dó. Tá? Então eu vou começar aqui. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Certo? Na hora que você está cantando, você, digamos que você não está cantando ainda, você escuta o bhajan. Shiva, 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 Shambho. Shiva. Dá para perceber que aqui já não é mais esse acorde. Shiva, 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 Shambho. Também não é mais esse mais. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Então, à medida que você vai tocando, você fazendo bem devagar, você vai perceber que esse que você está tocando não encaixa mais no que está sendo cantado, né? Digamos que você ainda só está aprendendo a tocar, né? Não está cantando ainda. Então, Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. E aí você registra a hora, o momento em que você está trocando. Então, você vai escrever, por exemplo, né? Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Tudo com Ré menor. Shiva, Shiva, Shiva. Aqui no Shiva, você vai colocar o Dó para você lembrar que é aí que troca. Então, você vai escrever a letra do bhajan e vai comunicar para você mesma a hora que você troca o acorde. Shiva, 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 Shambho. Então, no Bo, voltei para o Ré menor. Você coloca em cima da sílaba que trocou, você coloca a letra lá. Se você está vendo a cifra que outra pessoa fez, no caso, quem está fazendo o curso comigo recebeu a apostila, recebeu o material com a cifra. Nessa cifra,
os acordes estão exatamente em cima da sílaba onde eles devem ser trocados. Então, é só você olhar onde que o acorde está, em qual sílaba, e na hora que essa sílaba é cantada, você sabe que vai para aquele acorde. Então, Shiva, 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 Shambho, Shiva, 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 Shambho, certo? Ou Gurudeva, por exemplo. Gurudeva, Guru Om, no Om. Então, o acorde lá na apostila, ele tem que estar avisando para você a hora que você troca. Gurudeva, Guru Om, Namah Shivaya, certo? Para você saber a hora. Então, no Om vem para cá, Namah Shivaya, e no Vá voltou para o Ré menor. Então, você vai fazendo devagar para sentir essas trocas. Você pode deixar a música tocando do lado para fazer, né? Ou você pode, se no caso é quem está fazendo curso comigo, repete a aula quando eu estou tocando, repete várias vezes até você entender quando eu estou trocando, quando é que eu estou fazendo, em que palavra que eu estou fazendo, em que sílaba, para você entender em que momento troca. E, gente, tem outra dica muito boa também. Escute o bhajan várias vezes. Escute aquele bhajan, né? Se você não tem acesso a ele, né? Ou você não achou no Spotify, mas alguém te ensinou, no caso, quem está fazendo curso comigo, muitos bhajans que eu ensino não tem pela internet. Então, você repete a aula ali em que eu estou te mostrando. Fica ali escutando várias vezes para você entender a estrutura daquele bhajan. Quando você for tocar, vai ser muito mais fácil, tá bom? A outra coisa se você achou, né, no YouTube ou em algum lugar esse bhajan, você pode ficar colocando ele para tocar e tentando aos pouquinhos ir tocando junto. No começo isso vai estar rápido, né? Então é melhor você treinar antes, devagar, só você mesmo. Quando você tiver com essa troca de acordes mais bem desenvolvida, aí você experimenta tocar junto, antes até do que cantar, tá? Adquirir essa agilidade de trocar os acordes antes de você começar a cantar. Porque no momento que você começa a cantar, já é muita coisa, você está prestando atenção para poder dar essa prioridade para a troca de acorde, para fazer bem o acorde, o som fica bonito, né? Então, eu acho que nesse primeiro momento é para a gente esquecer o canto um pouco, esquece um pouco, para você focar totalmente nos acordes, certo? Nos acordes, na troca ali que você está fazendo, certo? Certo. Sobre o material, eu vou pedir para você que está tendo a dúvida, procurar no nosso grupo, no grupo que a gente tem no Telegram. Tem uma opção de você falar diretamente comigo. Você vai lá no grupo, clica em mim e abre uma conversa comigo e você vai poder tirar dúvida lá e eu respondo lá sobre o material, tá bom? Esse material que eu estou falando. Mas, só para avisar aqui, não é uma apostila, tá? É mais de uma apostila. É uma apostila para cada bhajan que eu ensino. Então, em cada aula tem uma apostila, na parte de materiais. Em cada aula de bhajan, certo? Em cada aula em que eu estou apontando para o material. Aí tem lá, certo? Então, hoje eu não fiz um material, não sei se a dúvida é sobre isso. Hoje não tem material, não tem apostila da aula de hoje, porque eu não vou entrar tão aí, né? Mas no curso, sim, né? Se você está perguntando das aulas do curso, sim, aí pode falar comigo lá que eu tiro dúvidas sobre isso lá. Que a gente tem um canal que ele é para tirar dúvida também, certo? Então, eu sou a favor de começar muito devagar. Você realmente começar focando no violão, em fazer bem os acordes, em tirar um som bonito, na troca, entender isso da troca. Essa pergunta é muito boa. Como que eu sei a hora que troca, né? Então, se você está lendo uma cifra, isso é para estar explicado na cifra. O acorde precisa estar em cima da sílaba onde é feita a troca, certo? Então, no meu curso, além da cifra,
ainda tem o vídeo em que eu estou tocando e estou mostrando a hora que troca. Então, olha muito para o vídeo também, para ver a hora que eu estou trocando, certo? Que aí você vai saber também, toca comigo, né? Tem uma hora que eu falo, toca comigo, né? E eu vou devagarzinho, toca comigo também, para você ver a hora que troca e sentir essa troca também. Mais uma das dicas é essa: se você pegar o Bhajan e começar a cantar no mesmo acorde, como eu fiz aqui, né? Por exemplo, aqui, o Ré menor. Guru Deva Guru. Não é mais esse acorde, mudou. Guru. E assim você vai sentir que é a hora de trocar, né? Namah Shivaya. Ó, não é mais ele, não encaixa mais. Namah Shivaya. Bem melhor, né? Então, isso tudo para servir aí, para mostrar, para você sentir também. Essa troca também, ela é sentida, né? Às vezes você está tocando, você sente que não está encaixando, né? Principalmente quem já está tentando aprender violão há um tempo já, você começa a entender o som do violão afinado, das notas, você começa a entender como ele é. Então, com o tempo, você vai vendo que você vai fazer um acorde e não encaixa, né? Se não estiver encaixando, você vai saber que não está. Mas no começo é difícil, né? A gente perceber isso. Então, todo mundo que está começando a aprender a tocar violão, bhajans no violão, eu recomendo que você tenha mesmo cifras acompanhando, né? O ideal é que nem eu faço no meu curso, cifras mais vídeo em que eu estou explicando, né? Se você tem isso, melhor ainda, você está no melhor caminho, né? Mas se você não tem alguém que está te orientando ali com vídeo, cifra é fundamental para você saber a hora que troca. Porque você, no começo, achar isso sozinha vai ser muito difícil. Mas eu dei uma dica aqui, né? Pode ser que ajude algumas pessoas a saber a hora da troca sozinho, né? Se você não tem alguém orientando, tem como saber a hora da troca. Sentindo ali, né? Cantando não. Você vai escutando o acorde e você vai sentindo que, nossa, precisa trocar, certo? Cadê? Quem tem dúvida pode mandar também. Lembrando que a gente está aqui no canal. A experiência está melhor aqui. Certo, gente? Então, sempre comece devagar. Outra dica. Tem pessoas que começam e realmente ficam com trauma, né? Porque às vezes é muita novidade para a pessoa. A pessoa nunca teve contato com violão assim, ou nunca teve isso na escola, quando era criança, né? Não foi incentivada para isso. Então, tem pessoas que ficam meio desacreditadas mesmo, achando que não vão conseguir. Então, ou que é muito difícil, né? Então, assim, uma coisa que eu tenho para dizer na hora que você for, né, aprender ali, tocar, não fique muito caindo nisso, tá? Foque mais no que você precisa fazer. Sabe por quê, gente? Porque você está sentindo isso porque é muita novidade para você. É uma coisa fora do que você está acostumada ou do que você aprendeu, sabe? Para muitas pessoas, música é uma coisa muito nova. Teve gente que nunca teve nenhum contato com música ao longo da vida. Assim, com educação musical, né? Tem gente que nunca teve. Então, para algumas pessoas, isso é muita novidade. Quando alguma coisa é muita novidade para a gente tende a achar que é 5 vezes mais difícil do que é. Mas não é que é difícil, é que a gente não está habituado àquilo. Tem gente que se assusta só de ver a cifra, só de ver aquelas letras. Mas calma, cada letra tem um significado. Quando você entende, não entendeu, assiste de novo, assiste 10 vezes, né? Vai atrás lá para ver 10 vezes se for preciso, né? Porque é novidade, então você precisa de repetição. Quando é muito novo assim, precisa de repetição, muita repetição. E aí vai ficar comum para você. Aí vai ficar simples, porque você já sabe o que é aquilo. Então, a gente precisa ultrapassar uma barreira de aprendizado, que no começo é muito mais difícil. Quando você ultrapassa essa barreira, tudo fica muito mais claro para você.
Porque os termos você já conhece, as cifras que estão lá você já sabe quem elas são, a forma de ler, né? Ali, o braço do violão você já vai saber, o que é corda 1, 2, 3, 4, 5, 6, os dedos, você vai estar tudo muito mais comum. Mas a primeira aula, né, as primeiras vezes que você vê aquilo, pode te dar nossa, que é isso, né? Mas lembra quando você estava aprendendo ABC, né? Lembra quando você foi, sei lá, lembra quando você teve que aprender a mexer no computador? Lembra quando isso era uma super novidade? A gente teve que aprender a entrar na internet, a mexer em site, a gente teve que aprender isso. E era tudo novidade para a gente também, né? Não sei se alguém lembra disso, mas era tudo novidade. E depois que a gente aprende, ficou tudo comum, né? Hoje, mexer no computador é mais simples, é mais fácil, a gente entende melhor, né? E com violão é a mesma coisa. Você vai chegar e, meu Deus, o que é música em geral, né? Dó, ré, mi, fá, sol, o que é isso, né? O dó é C, o mi é E, né? Mas são só nomes que pode assustar à primeira vista, né? Mas à medida que você vai vendo tanto aquilo, você vai vendo tanto que, eu já sei, né? Ré é D, A é Lá, G é Sol. Você vai ficar fácil, porque você fez muitas vezes, né? E esse é o caminho também para aprender a tirar de ouvido as músicas, né? Depois de um tempo você consegue também. Isso também se aprende, tá? Isso também se aprende. A gente desenvolve o ouvido para aprender isso. Então, por quê? Você começa a escutar tanto o violão, você começa a se acostumar tanto com o som dele, que você começa a ver também como é que é o som do Lá menor, como é que é o som do Dó, como é que é o som do Fá, como é que é o som do Ré, como é que é o som do Lá, do Si, né? Então você vai aprendendo a discernir, seu ouvido vai aprendendo a discernir, né? E aí quando você escuta, olha, eu acho que isso aí é um Lá menor. E você vai ver e ver que é mesmo. Então, seu ouvido vai treinando para isso também. Você vai ficando com o ouvido acostumado. Quando você escuta um violão desafinado, você sabe que ele está desafinado. Porque isso você vai conquistando, tá? Você vai desenvolvendo. A Ana Lu está dizendo que é fácil e que dá para a gente tirar as músicas de ouvido em tantos meses. Eu não falei isso não, tá? Eu não falei isso. Eu falei que de acordo com o tempo que você vai tendo esse contato com o violão, tocando, estudando, aprendendo. Se você pegar no violão todo dia ou toda semana, sei lá quantas vezes por semana, você vai desenvolvendo mesmo um costume de ouvir aqueles sons. Seu ouvido vai aprendendo a identificar aqueles sons. É isso que eu estou dizendo, tá? Eu estou dizendo que isso é possível. Eu não estou dizendo que é fácil ou que agora todo mundo que aprender violão em 3 meses vai sair. Não, tá? Mas que isso é possível. E o ouvido, ele pode ser treinado. Ele pode ser treinado para música, para som. Boa noite, Lu, seja bem-vinda. Eu já consigo tocar, mas não consigo dedilhar e cantar também já é difícil. Estou precisando marcar uma aula com você. Bora. Olha, lembra, né? Lembra que era um terror. Tudo que é muito novidade é um terror para aprender, né? É um terror para aprender no início. Mas você vai insistindo e agora, ó, mexer no computador é muito fácil, né? E tomara que em breve tocar violão para você seja muito fácil também. Dedilhar. Dedilhar começa com exercício. E o exercício é o arpejo, tá? Exercícios de arpejo, para você começar a ter essa facilidade com o dedilhado, essa intimidade com o dedilhado. E o primeiro exercício que eu fiz na minha vida para aprender a dedilhar foi esse daqui, ó. Polegar. Certo? Aqui. Polegar.
você deixa um dedo em cada corda, deixa o polegar aqui e faz um de cada vez para baixo e depois esses 3 subindo também, ó. Cada um descendo, ó. Só isso. 1, 2, 3, 2, 1. Certo? 1, 2, 3, 2, 1. Que, na verdade, no dedilhado é diferente, tá? No dedilhado, a gente não chama os dedos de 1, 2, 3, de 1, 2, 3, 4. Certo? A gente chama de P, I, M, A. Polegar, indicador, médio, anelar. Tá? Então, aqui vai ser P, I, M, A, M, I. P, I, M, A, M, I. Essa ordem. O polegar começando pela corda 6 e os outros 3 nas 3 primeiras cordas. Cordas 1, 2, 3. Certo? Então, pá. Eu tô contando isso para ela porque ela já sabe as nomenclaturas, tá, gente? Eu já sei o nível dela, essa aula ela já viu. E como ela perguntou isso aqui do dedilhado, eu tô respondendo. Mas isso aqui já é para quem já sabe a nomenclatura, tá bom? Então, quem não sabe, não se assusta. Eu falei aqui algumas dicas, mas só olhando o vídeo você consegue acompanhar. E aí você vai descer para a corda 5. Você vai fazendo isso, vai fazer esse exercício todos os dias. Todos os dias. Com o tempo, esse movimento vai ficar mais fácil para você, ó. É muito importante que você desenvolva a independência entre os dedos. Ou seja, cada um ter seu movimento de forma que quando eu venho com esse aqui não vem junto, nem esse, né? Cada um tem, ó, cada um tem seu movimento independente. Isso aqui é muito importante para você fazer o dedilhado, certo? Para quem toca piano também é importante, mas para o dedilhado a gente vai usar bastante esse movimento aqui, certo? Malhação de mão, malhação de musculatura, tá bom? Então, você faz esse exercício todos os dias e você vai tendo essa... Primeiro com o polegar na corda 6, depois na casa 5, você vai treinando e vai desenvolvendo essa musculatura e esse movimento aqui, né? Seus dedos vão se acostumando a fazer isso ao ponto em que você vai tendo uma desenvoltura para fazer o dedilhado, né? Você vai começando a dar os primeiros passos aí para poder depois estar fazendo dedilhados, para poder aplicar isso quando estiver tocando, né? Tocando os badges. E a gente vai ter um módulo com isso, né? Um módulo de dedilhado, que é bônus, em que eu vou estar ensinando não só esse exercício, mas vou estar ensinando outros também. Mas esse vai estar também. Esse é o básico, né? Foi assim que eu aprendi a dedilhar. Então, esse com certeza vai estar no módulo bônus para aprender a dedilhar, tá bom? Então, acho que não tem mais dúvida. Alguém tem mais alguma pergunta? Não, né? Bom, acho que era isso. Essas eram algumas das dicas que eu queria passar. E dizer o seguinte: quem tem vontade de começar a aprender a tocar, não se trave por crenças ou por causa do que outras pessoas vão pensar. Não se trave por isso. Vá mesmo assim, se você quer muito, né? Mas eu não recomendo você começar se você não está disposta a abrir um espaço na sua agenda para estudar, porque vai ser só gasto de dinheiro que você vai ter, né? Se você não quer
não está disposta a ter um tempo para estudar, para se dedicar a isso, né? Se é uma coisa que você quer, mas não quer tanto assim, não recomendo começar, porque você precisa de gasolina para aprender, né? Precisa de gasolina, o que eu quero dizer? Você precisa de energia, de querer tocar para fazer. Então, se você é uma pessoa que quer começar a aprender, mas ainda e quer tomar esse passo, né? Ou quer comprar um curso, ou quer ter aula com alguma professora, você pode até começar, mas se você não tem essa energia de, eu quero estudar, eu vou ter um tempo, você só vai jogar dinheiro fora, porque precisa de uma construção para você aprender a tocar violão. É você sair de um ponto para chegar no outro, que é aprender, é estar tocando. Então é você não parar até conseguir isso, né? Então, não deixe seu sonho por causa do que outras pessoas vão falar, ou com medo de alguma coisa, ou por causa de alguma crença de que isso não é possível para você e só os outros conseguem. Não desiste por causa disso. E se você já começou, né? Mas, sei lá, ficou desanimada, ou veio bloqueio realmente, porque pode acontecer, gente, você começou a aprender ali, mas veio um bloqueio, veio uma coisa que te travou, né? Pede ajuda, pede ajuda, né? Pede ajuda a alguém, ou fala para sua professora da sua dificuldade, né? No caso do meu curso, tem o nosso grupo no Telegram. Você pode falar diretamente comigo se você não quiser falar no grupo, né? Você pode falar no privado comigo. Vai lá e diz: Ana Lu, estou com dificuldade, preciso de ajuda, tá? Que o grupo é para isso, o grupo é para tirar dúvida também. Então, a pior coisa é você acreditar que você não vai conseguir e não pedir ajuda. Porque você se fecha para o aprendizado e às vezes é uma dica simples ali que você precisa, ou você só precisa de praticar mais um exercício e você pode resolver aquela questão. Então, o não pedir ajuda pode ser assim um tiro no pé, porque aí você desiste do seu sonho achando que é impossível e às vezes é uma coisa simples só que você precisa mexer no jeito que você está tocando e que ajuda, né? Eu já tive aluna que veio me perguntar, estava com dúvida e desanimada até. E eu dei uma simples, era uma dica de postura que eu dei, né, da mão dela, que ela estava pegando errado, não é errado, ela estava pegando jeito difícil com a mão aqui, né? Ela ficava sem mobilidade. Então eu expliquei como ela tinha mais mobilidade dos dedos para pegar o violão, que é descendo o polegar aqui, né? E ela disse: Nossa, isso fez toda a diferença. Como ficou muito mais fácil para tocar. Então, às vezes, é uma coisinha que está fazendo com que você está tocando com muito mais esforço. E às vezes uma dica faz você sair ali daquela trava. E às vezes você também, se você está querendo começar e acha que é muito complexo ter um espaço na sua agenda para poder estudar, para poder treinar, gente, não é assim como você está pensando. Não precisa de 2 horas por dia. Não precisa disso, tá? Eu estou falando de 1 hora é o ideal. 1 hora é o ideal, sim. Mas, se você não pode 1 hora, 30 minutos. Se você não pode 30 minutos, 10 minutos. O quanto você puder para o seu corpo manter essa memória de movimento, tá? O corpo ele mantém, a musculatura tem memória. Então você precisa estar alimentando isso. Isso é que é o importante. Então, mesmo que você. É o quanto que você pode, mas o ideal é você criar um espaço na sua agenda para você fazer aquilo ali. Se essa semana eu posso estudar 1 hora, estudo 1 hora. Mas essa semana, poxa, tenho tanta coisa para fazer, não vai dar. 10 minutos. Tenta achar na agenda 10 minutos, né? Então você. Não, 10 minutos ali eu consigo. Diário, né? Estou falando todo dia. Então, não é uma coisa muito complexa. Então, você está ali fazendo comida, deixou a comida no fogo, cara, vou pegar o violão agora, só um pouquinho. Pega ali, antes de dormir, pega um pouco ali, ó, e faz, sabe? 5 minutos, só para o corpo lembrar de como é que faz, tá? E você não deixar o estudo de lado. Então, eu não estou falando de uma coisa complexa, você tem que agendar um horário na sua agenda de 2 horas. Não estou falando disso, tá?
Mas é importante você entender isso, que quando você começar a aprender violão, você precisa criar um espaço na sua agenda para esse estudo. Precisa criar. Ele não vai cair do céu, ele não vai fluir, vai fluir, uma hora vai chegar esse horário e eu vou poder treinar. Não vai ser assim. É você que vai tomar uma atitude e dizer, tal hora eu vou estudar violão. E aí você vai e faz, né? Então, isso é importante. Sem isso, eu nem recomendo você começar a aprender. Nem recomendo ter aula com o professor, comprar um curso, porque não vai valer a pena, né? Porque na primeira semana difícil você vai dizer, eu vou nem fazer violão, vou nem treinar violão hoje. Então, é uma construção. É você entender que você vai passar por uma caminhada de aprendizado, em que você vai sair do zero e vai chegar ao ponto de estar tocando os seus mantras preferidos, né? Ou mantras que você nunca ouviu e que você amou. Isso é um sonho, para algumas pessoas isso é um sonho. Então, quando você tem energia bastante disponível para aprender, você não desiste com qualquer obstáculo. Certo? Então, pede ajuda. Se travou, pede ajuda. Mas não deixa de tentar mais não, tá? Meus dedos não têm independência ainda, mas já melhorou muito. Ai, que bom. Canta pra gente. Eu treino quase diariamente, pelo menos 10 a 20 minutos diário. Nossa, tá ótimo. Que bom. O que você conseguir tá ótimo. Quando estou cansada, toco pelo menos um pouquinho. É isso. É isso que eu tô falando. Você tá no caminho. É isso. O importante é ter pelo menos uma rotina de pegar o violão, de construir essa intimidade com o violão, certo? Eu gosto de tocar antes de dormir. O violão embala meu sono. Eu gostava também. Mesmo que não toque nada exato, mas eu adoro o som das cordas. Eu também. Inclusive, foi assim que eu comecei a conseguir treinar mais violão, né? Eu alternava entre os exercícios que eu gostava mais e os exercícios que eram mais difíceis para mim. Então, quando eu estava treinando um exercício que era chato, e eu ficava, ai, que saco, não aguento mais esse exercício, eu alternava para um que eu gostava mais. Assim, eu conseguia ficar mais tempo treinando. Né? Essa dica é boa. Então, que bom que você gosta do som das cordas, porque isso vai fazer você querer tocar mais, né? Praticar mais no violão. É importante a gente gostar também. É importante que essa caminhada seja prazerosa. Que não seja, ai meu Deus, vou treinar violão. Não, pô. Vai lá e, pô, mas é um som tão bonito, sabe? É um instrumento tão incrível. É tão incrível aprender a tocar um instrumento. Então vai mais com esse olhar, sabe? Do que, eu vou treinar violão, que sacrifício, né? Isso já trava bastante também. Então, olhar com esse olhar de que é uma coisa que você está afim também, né? Lembrar que você quis aquilo, que você escolheu aquilo. Que é tão fácil a gente desistir das coisas que a gente quer, né? Então, espero que isso não aconteça com você. Canta um pouquinho. Canto. Vamos cantar um pouquinho, então. Então, quem quiser, pode ficar de olho aberto. Quem preferir, fecha os olhos para cantar junto esse bhajan. Muito simples, muito fácil de acompanhar, de cantar junto. Gurudeva Guru Namah Shivaya Gurudeva Guru Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Shiva Namah Shivaya Namah Shivaya Shiva Gurudeva Guru Namah Shivaya
Obrigada, Nana. Obrigada pelas perguntas que você fez, muito boas, tudo que você trouxe também, que enriqueceu essa live, né? Eu amo, agora entendi a troca das notas direitinho. Ai, que bom, que bom. Espero que tenha ficado mais claro para todo mundo aí, que ajude, né? Tudo isso é para ajudar, né? Para facilitar. E estamos aí. Muita ótima noite para todo mundo. Feliz Dia das Mães mais uma vez para todas as mães. E, e até a próxima. Namastê. Que esse Bhajan reverbere aí nesta noite. E é isso, gente. Até